Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala convosco é o pastor Alexandre Silva. Nós estamos nesta hora mais uma vez para trazer a palavra do dia à tua vida, à tua casa e à tua família. Eu quero, antes de trazer esta palavra, chamar todos vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube, para semanalmente estar recebendo as nossas mensagens. Atendendo ao pedido dos nossos queridos que nos acompanham através do YouTube, hoje eu quero tratar de um assunto relacionado a casamento. Eu vou ler no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de número 5 e versículo de número 6, que diz assim: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, eu quero falar a vocês nesta hora sobre casamento segundo a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos a respeito de casamento, nós entendemos que a palavra de Deus nos diz sobre este assunto. Só que ela trata para as nossas vidas de várias formas, nos trazendo vários conselhos para que nós possamos ter um relacionamento a dois bem-sucedido debaixo da proteção de Deus. Amados e queridos irmãos, o casamento nós entendemos que ele não é uma invenção humana, mas ele foi estabelecido por Deus e como testemunha disso, nós, quando entramos em um relacionamento perante uma cerimônia, nós fazemos votos diante de Deus e também diante daquelas testemunhas que estão participando deste momento tão especial. A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 2, diz assim: Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O que nós observamos nesta hora? Que o homem e a mulher, ele deve, e ela também da mesma forma deve, escolher uma pessoa para que possa se relacionar e ter um casamento que é estabelecido por Deus. A Bíblia diz que cada um tem a sua própria mulher e que cada uma tenha o seu próprio marido. Para quê? Para que haja felicidade no seu casamento. A partir do momento em que você tem o seu casamento estabelecido por Deus, aprovado por Deus, você é feliz nas vossas escolhas. A Bíblia diz, Lucas capítulo 6, versículo de número 31, diz: O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Você quer ser feliz, queridos, ao teu casamento? Honre a tua esposa. Você, minha amiga, quer ser feliz no teu casamento? Honre o teu esposo. Eu serei muito breve nas palavras. Mas quais são os deveres do marido? A única coisa que Deus manda o homem fazer para com a esposa é amar. A Bíblia diz assim: Vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia diz: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e honrar, ser fiel. A minha pergunta que eu tenho a vocês, homens: como você tem tratado a tua esposa? Será que realmente tu tens amado a tua esposa? Será que realmente tu tens sido fiel à tua esposa? Quando eu falo em questão de amar, não significa de você sair para a rua, aprontar, fazer tudo e chegar com uma flor em casa, não. Quando eu falo em amar, e a Bíblia trata dessa questão, está falando do respeito, da comunhão, da fidelidade para com a pessoa que Deus colocou ao teu lado. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do
Senhor. Então, queridos irmãos, amigo, ame a tua esposa. Trate a tua esposa como a rainha do teu lar, como a dona da tua casa, a razão do teu viver, a dona do teu lar, a dona do teu coração, a mãe dos teus filhos, uma pessoa especial que Deus colocou na tua vida. Tem muitos maridão por aí que só tem uma esposa quando está dentro de casa. Quando sai na rua, eles agem como se não fosse casado. Age como se não tivesse um compromisso conjugal com alguém dentro de casa. Não pode ver passando alguém que ele já começa a falar palavras, muitas vezes a assoviar, a mexer. E aonde ficou o teu respeito para com a tua esposa? Cuidado, queridos. Cuidado, porque a Bíblia manda você amar. Quando a Bíblia fala de amar, fala de respeito. E as esposas? A Bíblia diz também, Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim, a seguir: vós mulheres, submetei a vossos maridos. Quando a Bíblia fala sobre este assunto em Efésio, está querendo dizer que a mulher deve ser uma auxiliadora. Ou seja, quando a Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao marido, está dizendo que ela deve ser a única a se submeter ao seu cônjuge. E ambos devem se submeter um ao outro, ou seja, deve haver sujeição uns aos outros. A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora tem muitos maridos que confundem este versículo. Quando diz que a esposa tem que se submeter, ele acha que ela tem que ser uma empregada. Acha que a vida dela é só cuidar dos filhos, a vida dela é só cuidar da casa, mas ele não tem coragem de levar ela a um restaurante para um almoço em especial, nas datas especiais. Não tem coragem de levar para passear. Submeter, que a Bíblia diz, querido, é para ela te auxiliar no decorrer do dia a dia, nas obrigações do dia a dia. Não é que ela é a tua empregada. A Bíblia Sagrada diz, quando nós olhamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e versículo de número 9, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então o que nós observamos? A Bíblia diz que a mulher tem que ser exemplo para que a palavra de Deus seja respeitada. Então, queridos, amados, fica a minha pergunta nesta hora. Como está a tua convivência familiar? Como está a tua convivência com a pessoa que Deus colocou do teu lado? A Bíblia diz para cada um de nós que quando nós casamos, fazemos um compromisso, nós estamos ligados pela lei. Ou seja, estamos ligados enquanto assim viver. A Bíblia diz, Romanos 7:2, porque a mulher casada está ligada pela lei e a seu marido enquanto ele viver. Agora, nós temos que observar que tanto o homem quanto a mulher também têm os seus deveres juntos. Para ter um bom casamento, um bom relacionamento, deve ser resolvido todas as indiferenças ou diferenças imediatamente. A Bíblia diz, Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, queridos, quando nós falamos na questão do matrimônio, deve ser algo honrado, deve ser algo de pureza, deve ser algo que não possa haver a impureza, a infidelidade. A Bíblia diz, Hebreus 13:4, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúltero Deus os julgará. Seguir aos mandamentos, obedecer aos mandamentos, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo.
O relacionamento sexual é necessário na vida conjugal. Para quê? Para que não sejamos tentados. Tem muitos maridos ou muitas esposas que às vezes estão tendo esse problema em casa. A esposa, por falta de conhecimento ou por ignorância, muitas vezes estão fazendo greve, em relação à vida sexual para o esposo. Da mesma forma, o esposo, falta de conhecimento. A Bíblia diz que se porventura, se você for até mesmo jejuar e for um jejum completo, você primeiro chama o teu cônjuge e conversa para que os dois estejam de comum acordo. Como está a tua vida, meu querido? Cuide da tua família. A Bíblia diz assim, olha, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, queridos, fica o meu conselho nesta tarde. Respeite um ao outro, honre um ao outro, porque tudo isso procede do Senhor, o nosso Deus. Para nós concluirmos a nossa palavra, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12, a Bíblia diz, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. Um forte abraço do pastor Alexandre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.